Bom torcedor Vasco. Pai, abaixa um pouco essa TV, por favor. Bom torcedor vascaíno, vambora, né, para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. E é completamente inacreditável. É inacreditável. A gente começa esse Acorda Vascão exatamente assim, porque essa é a realidade hoje do torcedor vascaíno. Ontem, para quase 20 mil pessoas com ingressos esgotados, o Vasco empata com um clube já rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E que bom que foi o empate. Não que bom porque o empate contra o Atlético é bom, mas que bom porque ontem o Vasco poderia ter sido goleado pelo Lanterna do Campeonato Brasileiro com a pior campanha em sua história. Esse é o nível do Vasco. Esse é o nível do Vasco. E a gente, é claro, vai comentar sobre isso aqui com vocês nesse Acorda Vascão. Aliás, tentar comentar. Tentar comentar. Porque tá difícil de falar, tá difícil de encontrar palavras, tá difícil de entender o que aconteceu. Sai ano, entra ano, a gente acha que as coisas vão andar, a gente acha que as coisas vão melhorar e nunca melhoram. E a gente vai comentar muito sobre isso aqui com vocês nesse vídeo. Mas, olha, Vascaíno, antes de começar aqui, antes de deixar todos muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, poxa, sei que é difícil, eu sei complicado, eu sei que é complexo, cara. Eu não tô nem com muita vontade, mas se inscreva. Se inscreva, curta o vídeo. Peço muito seu like nesse Acorda Vascão, para que pelo menos esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Vou enrolar muito não, porque não tá com clima para pedir absolutamente nada. Ontem, o Vasco ele entrou em campo contra o Atlético Goianiense. O Vasco ontem, ele tinha a obrigação de vencer o Atlético Goianiense. Mas o Vasco ontem empatou pelo placar de 2-2. Viu um Atlético chegar 12 vezes ao seu gol, sendo que das 12, 6 acertaram o alvo do goleiro Léo Jardim. Viu um Atlético trocar 384 passes e ter 39% da posse. Viu um Atlético dominar durante toda a primeira etapa e, por ter construído o placar 2-0, deixar o Vasco jogar. Mas esse é o grande problema. O Vasco não joga, o Vasco não sabe jogar. Hoje o elenco do Vasco da Gama ele não sabe jogar futebol. Eu não sei o que o Vasco joga, mas não é futebol. E é feio. É feio para mim e tem que ser muito feio para esses atletas que hoje vestem a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Porque você pega um Atlético Goianiense que perde para o Palmeiras, jogando em casa, que perde pelo placar de 2-0 para a equipe do Atlético Paranaense, que empata com o Bragantino, que vence, ok, o Atlético Goianiense jogando dentro da sua casa, mas um Atlético Mineiro, perdão, com um time completamente reserva. Um Atlético Goianiense que toma de 3 para o Grêmio. Um Atlético Goianiense que empata com o Cuiabá jogando em Goiânia. Um Atlético Goianiense que perde de 2-0 para o Criciúma. Um Atlético Goianiense que perde de 1-0 para o Fluminense. Um Atlético Goianiense que perde de 3 para o Corinthians. Um Atlético Goianiense que perde de 2 para o Vitória. Um Atlético Goianiense que toma de 3 do Cruzeiro. Esse é o Atlético Goianiense, que ontem deu calor para esse time do Vasco São Januário. Esse é o Atlético Goianiense. Eu vos apresento o Atlético Goianiense. Tá vendo? Esse é o Atlético que ontem deu calor no Vasco jogando em São Januário, no Caldeirão. Me desculpe, mas falta vergonha na cara desses jogadores que hoje vestem a camisa do Vasco. É necessário às vezes. Respeito cada profissional que tem lá, cada jogador que tem lá. Mas a impressão é que eles não respeitam o sentimento do torcedor. Não respeitam.
O Vasco hoje ele tem 44 pontos, tá aparecendo aí a tabela de classificação para vocês. O Vasco hoje, matematicamente, ainda tem chances, mas coerência, meu amigo. O Vasco não está mais com chances de chegar à Libertadores de 2025. Porque o Corinthians tem 50, o Bahia tem 50, ainda temos 6 pontos em disputa. E muito provavelmente, né, Corinthians e Bahia, muito provavelmente não, eles irão conquistar pontos até o final do Brasileiro. Ou seja, esquece para Vasco. Esquece. Quando a gente falou aqui com vocês que 55 pontos, há muito tempo atrás a gente já disse isso, iria classificar e iria classificar. 55 pontos levaria o Vasco para a Libertadores. Pena que o Vasco não conseguiu nem fazer 45 ainda. E que bom que o Campeonato Brasileiro esse ano está nivelado por baixo, na parte de baixo da tabela. Talvez a nota de corte para o rebaixamento seja historicamente ruim em 2024, perdão. Porque senão o Vasco cairia para a Série B. Criciúma ontem foi derrotado, tem 38. Bragantino vai jogar hoje contra a equipe do Cruzeiro, às 6h30. Bragantino perdendo para o Cruzeiro. O Vasco da Gama ele estará matematicamente na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025, com a derrota do Red Bull Bragantino. Se o Red Bull vencer hoje o Cruzeiro, vai a 40, e aí o Vasco da Gama ainda terá chances matemáticas de cair para a segunda divisão do Brasileirão. Isso é completamente surreal. A gente está no dia 1º de dezembro de 2024, após o Vasco passar 2 anos na Série B, após o Vasco lutar para não cair ano passado, novamente falando de segunda divisão. Isso é um absurdo. Isso é surreal. Isso é ridículo. E mais ridículo ainda é pensar que o Vasco tem chance de nem sequer se classificar para a Sul-Americana, gente. Isso é difícil de se explicar até. Porque, dependendo dos resultados de hoje, a gente ainda tem o Fluminense, o Atlético Paranaense, o Grêmio e o Vitória entrando em campo. O Vitória hoje enfrenta a equipe do Fortaleza em casa. O Grêmio hoje enfrentará a equipe do São Paulo em casa. E o Atlético Paranaense enfrentará a equipe do Fluminense em casa. Dependendo se Vitória, Grêmio e Atlético vencerem, todos a não ser, ou aliás, todos com o próprio Atlético, tem pontuação para ultrapassar o Vasco. Então, se Grêmio, Atlético Paranaense e Vitória vencerem os seus jogos, o Vasco terminará essa rodada na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. Surreal, cara. É surreal, cara. É inacreditável, assim. Essa é a grande realidade. É inacreditável o que fizeram com o Vasco. Isso é bom. Isso é bom. E aí eu tenho que falar. Eu não aguento. Eu não aguento. Pedrinho, na entrevista coletiva da última segunda, ele estava criticando Ramon e Emiliano Dias. Ok, tá certo. A fala que Ramon Dias deu na entrevista coletiva é um extremo desrespeito à instituição Vasco da Gama. A fala que Ramon Dias deixou muito bem claro ao dizer que o Corinthians é maior do que o Vasco é uma fala de desrespeito. Senhor Ramon Dias, o Corinthians não é maior do que o Vasco. Nunca foi, não é e nunca será maior do que o Vasco da Gama, independente do que aconteça. Você, Ramon, e eu abro esse assunto falando assim, você, Ramon, precisa respeitar o Vasco. E, acima de tudo, entender o que o Vasco fez por você também no ano passado. E o Pedrinho acerta muito em dizer isso. Mas o Vasco errou com o Ramon. O Vasco errou com o Ramon. E eu acho que nada melhor do que o tempo para mostrar. Assim como talvez daqui a 1 ano e meio a gente olhe para o Vasco e a gente espera estruturado financeiramente, com um CT, voltando a disputar uma Libertadores, e a gente fale exatamente a mesma frase. O tempo ensinou que a gente realmente tinha que confiar no Pedrinho lá atrás. Talvez a gente olhe daqui a 1 ano e veja o Ryan estourando aí numa Premier League e fale, caraca, o tempo mostrou que o Ryan era bola. Mas o tempo hoje, ele mostra como o Vasco errou com o Ramon. Porque o Corinthians, ontem, enfrentou a equipe do Criciúma
Eu nem precisava falar isso, mas eu quero falar. Lá no Heriberto Rios, venceu 4-2. Com a vitória ontem, Ramon Dias, sob o comando do Corinthians, chegou à sua 7ª vitória seguida em 7 jogos. 100% de aproveitamento, 19 gols feitos, 7 gols sofridos, 15 grandes chances, 9 grandes chances cedidas e 5 finalizações para marcar um gol. O Corinthians subiu da 18ª colocação para a 8ª colocação. O Corinthians atingiu a sua maior sequência de vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro desde 2011, ano que o Corinthians leva o título brasileiro. O Corinthians, que no primeiro turno conquistou 6 pontos, aliás, teve 6 vitórias, tem 7 em 7 no segundo turno sob o comando do Ramon. O tempo mostra. O tempo é o senhor da razão, né? Como se diz aquele ditado. O Vasco ano passado jogava bola sob o comando do Ramon. Ramon teve seus erros, com toda certeza, e por isso saiu. Mas o torcedor criticou muito alguém que livrou o Vasco no ano passado de não cair a Série B do Campeonato Brasileiro e fez um Vasco, depois de tanto tempo, voltar a jogar um bom futebol. Se a gente falou tanto do Paiva nessa temporada por ter pego um trabalho tão ruim do Álvaro Pacheco, que trabalho que o Ramon Dias pegou? Do William Batista? Do Maurício Barbieri? E tá lá hoje, ó. A gente talvez tinha uma pedra preciosa nas nossas mãos e deixamos ir. Porque hoje o Vasco, ele, dos últimos 15 jogos, tem 2 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Um aproveitamento de 24,4%. Essa é a realidade hoje do Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa é a realidade hoje de um clube que não entrega absolutamente nada para o seu torcedor. De um torcedor amargurado, triste, chateado e que não aguenta mais ver essa situação acontecendo dentro do Vasco. E para piorar toda a situação, Felipe Maestro teve a coragem de, na entrevista coletiva, dizer que o segundo tempo do Vasco foi bom e usar como justificativa para o mau desempenho da sua equipe que o Atlético estava jogando sem pressão contra o Vasco no Caldeirão. Vamos lá. Na realidade, assim, sair atrás do placar é muito ruim. O Atlético Goianiense tá jogando sem responsabilidade nenhuma, já caiu para a Série B. Então, a gente criou até algumas oportunidades. Depois que você sofre o gol, realmente você correr atrás é um desgaste muito grande. Aí já começa a entrar o time ficar um pouco sem confiança dos jogadores, mas a superação do segundo tempo ela é muito válida e esperamos aí que seja do segundo tempo para melhor. O time até começou bem, os primeiros 10 minutos ali, antes de sofrer o gol, mais organizado, criando algumas oportunidades. A gente teve a do Ryan, se eu não me engano, de pé direito, um no cruzamento do Puma. Mas depois que você sofre o gol e você tendo a obrigação de correr atrás, você começa a se desorganizar um pouquinho. Primeiro tempo, depois que a gente sofreu o gol, foi muito ruim. E a gente fez uma mexida ali no intervalo que acabou melhorando bastante. A entrada do Alex e do Paê, a gente teve um pouco mais de posse de bola, um pouco mais organizado por dentro, porque eles baixaram a linha e ficou complicado furar esse bloqueio. Mas o segundo tempo realmente foi muito bom, porque você correr atrás do adversário. Quando o adversário faz 2-0, a gente tem que tirar muito proveito disso. Esperamos que do segundo tempo para cima. É um time organizado, trabalhando bem a bola, procurar usar o lado do campo para que a gente tenha mais presença de área. O Veguete é um jogador que precisa bastante jogada de linha de fundo. A gente vai procurar trabalhar nesse sentido para que nós possamos criar mais oportunidades ainda. Olha, gente, cara, é surreal, cara, é surreal. Ai, ai. Pra quem conhece sabe que eu não faço vídeo assim, deve ser até engraçado, porque aqui é o Lucas, tá? Não que nos vídeos não seja o Lucas, mas aqui é o Lucas vascaíno. Revoltado, pô. Revoltado. Eu tô meio perplexo, assim, tá esquisito. Eu gravo vídeo sempre na madrugada, né? Não gravo vídeo às 7 horas da manhã, ele sai às 7 porque eu gravo de madrugada agora, ó, nesse momento. Vou mostrar a hora aqui pra vocês. São exatamente
1h21 da manhã. Aí. 1h22 da manhã. 1h22 da manhã. Vasco, tá aqui. E a gente tá assim. Porque é um discurso que ele vem sendo falado e é verdade, o Vascaíno ele precisa de pouco, cara. Essa imagem ela cria até gatilhos, né? A gente não foi campeão de nada, cara. Aqui, nessa imagem, a gente não tinha sido campeão de nada. Tem torcedor em cima do ônibus. Que a gente tinha chegado a uma semifinal de Copa do Brasil. Que a gente tava voltando a sonhar com o título. Nem título a gente conquistou, a gente sonhou com o título. E a torcida fez isso. Pra ontem a gente chegar e perder pro Atlético Goianiense. Perder assim, né? Pra mim aquilo é derrota. Jogar dessa forma contra o Atlético Goianiense em casa é derrota. E na boa. Na boa. Pra fechar aqui agora, porque a cabeça já tá pesando. Pra ano de 2025, é reformulação geral, Pedrinho. Se você for o dono do futebol, e com todo o respeito do mundo a você, eu espero sinceramente que não seja. Espero sinceramente que haja um investidor para comprar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então eu não quero você lá, mas se for você, se for o senhor Marcelo Santana, é reformulação geral, cara. É mudança geral. Não aguento mais ver a cara do senhor Lucas Piton. Não aguento mais ver a cara do senhor Léo. Não aguento mais ver a cara do senhor Matheus Carvalho. Eu não aguento mais ver a figura do Ryan. Eu não aguento mais ver jogadores vestindo essa camisa do Vasco. Se chegar oferta boa pelo Puma, vende. Se chegar oferta boa pelo Verratti, vende. E caguei. E caguei. A gente não pode ficar dependendo de jogador. Sabe qual é o grande problema do torcedor vascaíno? É que ele, quando pega apego ao jogador, ao profissional, ele vai com o jogador até o final, mesmo ele não jogando bola. O Verratti é o artilheiro da Copa do Brasil, o Verratti é o artilheiro do Vasco no Brasileiro, ok. O Verratti tem um espaço no coração do torcedor, ok. O Verratti sabe marcar gol, ok. Mas não tá num bom momento, então por que é titular? E por que esse apego todo? O que Pablo Verratti conquistou com a camisa do Vasco da Gama, gente? Pra quando fala de Verratti, a torcida vai à loucura, é histeria. Sabe por que o Vasco às vezes não vai pra frente? Porque a torcida tem a mentalidade muito pequena também. A gente se acostumou a se apequenar. No Flamengo, a gente vê o ídolo dos caras maior, supremo, que é o Gabriel Barbosa, que assim é o nome dele, que conquistou muita coisa, 2 Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, mas que se estiver jogando mal é pra ir pro banco, os caras vaiam. A gente vê um Fluminense que tá lutando pra não cair, onde o maior ídolo da história deles, eu pergunto pra muito tricolor, qual é o maior ídolo da história de vocês? Cano, tá no banco. E não tem essa, tá jogando mal, vai pro banco. E aí a gente se apega a jogadores que não entregaram nada dentro de campo ainda, que o Verratti não entregou nada. É intocável. Não fala do Verratti não, hein, cara. Pode falar de qualquer um, mas não fala do Verratti. Gente, vamos parar com essa palhaçada também. Tá mal. O Verratti tá mal. O Pablo Verratti é um a menos. Tem que ir pro banco de reserva. Bota o Ryan como falso 9. Porque, curiosamente, o melhor último jogo do Vasco foi contra o Bahia, onde o Verratti estava suspenso e o Ryan jogou de falso 9. Pode ser coincidência? Pode, amigo. Mas não sei se é, não. Enfim, cara, é duro, é complexo, é complicado. Vou repetir o mesmo discurso do início do vídeo porque faltam palavras e a cabeça tá quente. A gente fica por aqui. Sinceramente, a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desse domingão. A gente já vai voltar aí com o nosso Fala Gigante. Ainda e sempre com muita informação e muita novidade para todos vocês. Fechou? Tá difícil, tá duro, tá complexo, tá complicado. Rapaziada, se inscrevam, ajudem aí o nosso crescimento. E como a gente sempre fala aqui no nosso canal, tá? Ó, saudações vascaínas.